Bom dia, povo bendito do Senhor, paz e graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Os dias de hoje, irmão, são dias exclusivos. Por que exclusivo? Porque são dias que requerem definição. A igreja do Senhor é uma igreja definida por Deus. Qual caminho deve se tomar, deve andar. Porém, mediante as necessidades que temos nesta vida, nem sempre é fácil escolher caminho, tomar decisão. Mas o apóstolo Paulo nos dá para nós um parâmetro aqui de que é importante constantemente você que tem um chamado, você que tem um ministério, ter consciência em primeiro plano disto. Não basta ter um ministério e pregar, e orar, e evangelizar, não basta. Antes de você ter essa atitude de fazer, é importante você ter consciência, se conscientizar de que aquele ministério agora está dentro de você, a tua mente está iluminada por aquilo e das suas exigências, pois qualquer que seja o ministério, tem regra, tem exigência. Vamos a ela, porque se eu não tiver consciência disso, eu vou fazer banalizando as coisas de qualquer maneira. É importante. E quando você faz as coisas de qualquer maneira, as consequências são fatais. É destruição ou prejudicar ao outro. Eu quero dividir com você uma mentalidade de um homem que está na presença de Deus, sofrendo as consequências, para nos trazer essa ilustração da consciência em relação ao ministério que tem que ser praticado. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas antes te peço a tua inscrição no canal Jesus Cristo Ministração de Graça, tanto quanto no canal da Damaso Bispo Vasconcelos. Ajuda o teu irmão a continuar falando do perdão de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso, eu vou ler desde o 9, irmão, para nós compreender melhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a esperança da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que crerem em meu e nosso testemunho. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação, glória a Deus, e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. O apóstolo Paulo está preocupado com os Tessalonicenses, e com aqueles que em Cristo Jesus recebeu ministério. Seja ele um evangelismo, seja ele pregação da palavra na sinagoga, seja oração, não importa o ministério. É preciso ter consciência, se conscientizar das responsabilidades que aquele ministério tem e vai exigir. Porque a consciência, uma vez dominada pelas responsabilidades do que está fazendo, porque, irmão, e eu estou falando aqui, irmão, da palavra de Deus, no reino espiritual. Eu estou falando do céu. Mas pode ser na tua empresa, na tua família, na tua relação com o amigo. Você não pode agir aleatoriamente, banalizando a responsabilidade da conversa, ofendendo o direito do outro, no casamento, desrespeitando o direito do outro,
nos negócios, andando aleatório, sem ter consciência dos compromissos, das responsabilidades. Isso no mundo cotidiano. Agora, quando se fala de Deus, o servo de Deus, que domina a responsabilidade daquele compromisso, está passando para a igreja o como ela deve agir. Tendo consciência das responsabilidades, ore sempre ao Senhor. Você que é orador, você a quem Deus deu a graça de orar, vá orar. Não passe para o outro aquilo que Deus deu para você. Vai orar pelos teus caminhos, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus negócios. Não jogue fora aquilo que Deus deu para você, para melhorar a tua vida, para tu ser pessoa melhor, para poder tu dominar bem a palavra, para tu dominar bem as responsabilidades do teu ministério, dos teus negócios. Eu estou aqui, irmão, fazendo um apanhado geral do ministério espiritual como do ministério material. Porque nós, pela bondade de Deus, temos a justiça de Deus. Fazemos para Jesus ao mesmo tempo que fazemos para nós. Mas Paulo está preocupado com essa gente e diz para ele, olha, consciente disso, vocês tendo consciência de que vocês têm responsabilidade, devem orar a Deus, sempre, constantemente. Há homens, irmão, que Deus consagrou para ele. E fala a este homem. Esse homem ora quando Deus assim o determina. Do contrário, esse homem não deve orar a Deus por qualquer coisa. O livro de Ezequiel é exemplo. Quando Deus fala de prender a língua de Ezequiel. Para não falar para as pessoas que às vezes você está ensinando, falando direto, a pessoa está duvidando. Então há um momento que Deus para. Mas, via de regra, você que tem consciência do compromisso que tem, da responsabilidade que tem, deve assumir isto e sempre orar a Deus para que tudo prospere. Porque tudo só vai prosperar, irmão, quando você orar ao Senhor. Tudo vai dar certo quando você apresentar a Deus. E Deus vai na frente, livrando, abrindo porteira, abrindo porta, trazendo cura, restaurando, trazendo paz, harmonia à família. O homem e a mulher de Deus que depende de Jesus sempre vai trazer Jesus à frente. Paulo tem essa responsabilidade de conscientizar os tessalonicenses no quesito ministerial. Paulo fala do testemunho dele, que vocês que creem no meu testemunho e têm consciência disso, ore constantemente. Ore constantemente. E Paulo está falando que ele faz isso para que Deus possa fazer vocês dignos. Porque, irmão, não é porque está na igreja que você é digno de receber alguma coisa. Não, você está lá. Mas chegando lá, a oração do pastor é fundamental para que Deus faça vocês dignos de receber. Porque se Deus não limpar a consciência, o coração, tirar a mágoa, tirar o ódio, se Deus não limpar, vocês não recebem. São muitas pessoas que estão na igreja que não recebem, não é abençoado. E o dever do servo de Deus é apresentar a Deus a fraqueza da igreja, a fraqueza do povo. E pedir ao Senhor sua misericórdia para que Deus possa fazer digno essas pessoas de receber a graça de Deus, ou seja, o favor, naquela vocação que eles têm. Para que eles cumpram todo o bom propósito e quando Deus o visitar, Deus seja glorificado. Porque não adianta eu servir a Deus, não adianta eu ter um ministério se eu não glorifico a Deus. E como eu vou glorificar Deus se eu coloco no meu ministério tanta coisa, tanto entulho, tanto pó dessa terra? O homem de Deus tem que ficar atento. Se Jesus vai ser glorificado na tua vida, como tu acha que ele vai ser glorificado com bagagem? Não vai, querido. Essa é a preocupação de Paulo. Que quando Jesus visitasse a igreja, aquele povo, ele fosse glorificado naquele povo. Jesus quer ser glorificado na tua vida. Mas você tem que ter uma mente bem clara, bem nítida, definida. Constantemente nos pés de Jesus para que ele venha fazer você merecedor da presença dele. E eu estou falando aqui de salvação. Porque o resto Deus vai te dar. Mas você tem que permitir que Jesus te faça digno dessa glória.
que você seja fiel, se dedicado, simples, humilde, mas valente contra o mal. E humilde para com as coisas do Senhor e amoroso para com teu irmão. São princípios básicos para teu encontro com aquele que é o amor, que é o Filho de Deus Pai. Então Paulo se preocupa com isso, que aquele povo venha ter um encontro com Jesus e Jesus seja glorificado neste povo, segundo a graça do nosso Deus. Ou seja, segundo os conselhos do Espírito Santo, segundo a direção de Deus. Você vai ter um encontro com o teu Senhor segundo a direção de Deus, não segundo a direção de homem. Não segundo o que Deus te dá, mas segundo o que Deus te ensinou. Você guarda e ora ao Senhor. O que vai acontecer? Deus vai te visitar e Ele será glorificado na tua vida, porque Ele diz, aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu, meu Pai, viemos para Ele, e nele fazemos o quê? Morada. Graças a Deus. Oh glória, oh glória. Irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que exibir nada, não precisa. Não tem que oferecer aquilo que não tem. Basta passar o que tem. Basta deixar Deus usar. Você vai ver que esta pessoa vai ter um encontro com o seu Senhor, aquele Senhor que ela serve, e este Senhor será glorificado nesta pessoa, a atitude e a mansidão desta pessoa glorificará o seu mestre. Todo mundo, irmão, glorifica o seu Senhor com as suas atitudes. Qual é a tua atitude? A quem você está glorificando com as tuas ações, com as tuas atitudes? Pensa nisso. A preocupação do Paulo é que os tessalonicenses orassem a Deus segundo o propósito daquele ministério, para que Jesus, ao visitá-lo, fosse glorificado em suas vidas. Pegando essas pessoas, o testemunho de Paulo. Sempre Deus vai pôr na tua vida um testemunho, para que você se baseie como é que Ele quer que tu seja, ou que tu esteja, quando Ele te visitar. Para que Ele seja glorificado e tu também seja glorificado. Amém, Jesus? Graças a Deus.